Boa noite, meus irmãos. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Apesar de todas as circunstâncias, de todas as dores, como é que vocês estão? Vamos continuar, vamos prosseguir, não só nesse estudo, mas prosseguir na vida, né? Prosseguir com aquilo que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Prosseguir não só sobrevivendo, mas prosseguir vivendo. E eu espero que cada um esteja bem aí na sua casa, em segurança, esperando o momento exato para que as coisas possam melhorar. E nós contamos com Deus, né, com a presença do Senhor, para que Ele possa não somente mudar a nossa vida, a nossa situação, mas restaurar a nossa terra, nossa nação e o planeta também, né? Estamos orando para isso. Então eu quero fazer mais uma oração. Nós vamos fazer mais uma parte aqui do estudo do livro de Ruth. É a penúltima, né? Tem só essa mais uma. Você está lendo o livro de Ruth inteiro, olha só que beleza. E nós vamos continuar falando sobre tomar boas decisões em tempos difíceis. Então, vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, obrigado por esse dia que o Senhor nos oferece. Mais uma vez, nós podemos contar contigo. Sua presença é real e podemos confiar no Senhor, Pai, mesmo em tempos de dificuldade. Obrigado pela tua palavra que nos instrui, que nos ajuda. Eu peço que o Senhor esteja cuidando, Pai, auxiliando todos os nossos irmãos que estejam passando por algum tipo de dificuldade, seja ela de saúde, financeira, de relacionamento, qualquer tipo de dificuldade, que o Senhor esteja com cada um deles, Pai. Muito obrigado. Esteja falando conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Eu vou ler agora o capítulo 3 do livro de Ruth. Eu vou ler o capítulo todo e depois nós vamos recapitular algumas coisas para podermos continuar falando um pouquinho mais sobre este livro. Tá bom? Se você quiser abrir aí na sua casa para você conferir, ver que eu não estou falando besteira. O livro de Ruth, no capítulo 3, versículo 1, versículo 1, diz assim: Certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse: Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, aquele cujas servas você esteve, é o nosso parente próximo. Essa noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar que ele se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: Farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se, sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, a ponto de alguém poder ser reconhecido. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: Traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade.
Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: Como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: Ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: Não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: Agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Muito bem. Nós falamos muita coisa sobre essa história. Eu não tenho tempo, né, para falar sobre tudo aquilo que nós já falamos, de recapitular todas as coisas da história. Se você quiser saber um pouquinho mais, pode voltar um pouquinho aí no nosso canal do YouTube. Nós vamos ter o comecinho dessa série de mensagens. Mas as lições principais que nós tiramos até aqui foi que, primeiro, que não tem decisões que parecem tão óbvias que podem ser as melhores. Normalmente as decisões melhores não são tão óbvias assim. Segundo, que nós não podemos, não devemos ficar reclamando das situações difíceis e não agir. Nós precisamos tomar a decisão de enxergar como Deus tem cuidado de nós, através das suas bênçãos, através dos detalhes, através das pessoas que Ele coloca ao nosso redor, que por muitas vezes estão segurando a barra conosco. Também aprendemos que no meio da dificuldade, o que nós podemos fazer é trabalhar com aquilo que nós temos, com a medida que nós temos. Se é pouco que nós temos hoje, é com um pouco que nós vamos trabalhar. Nós temos que diminuir o nosso custo de vida, a maneira como nós vivemos, é isso que nós vamos fazer. Mas nós temos que fazer alguma coisa, tomar a decisão de trabalhar. E na história nós paramos no momento em que Ruth foi trabalhar nas plantações de um homem chamado Boaz, não é de Boas, é Boaz, e este homem foi muito bom com ela. Ela voltou para casa toda feliz, e ela contou para Noemi, falou: olha, eu fui na plantação de um homem aí, ele me ajudou bastante, um homem chamado Boaz. Aí na hora Noemi teve um estalo, porque ela entendeu e ela lembrou que Boaz era um dos seus parentes. Agora eu quero que você preste atenção, porque nós vamos ver aquela mulher amarga, aquela mulher triste, aquela mulher reclamona chamada Noemi, sendo transformada pelo poder de Deus. Deus agora começa a agir no coração de Noemi, porque ela começa a entender a história, ela começa a entender que Deus está no comando de todas as coisas e que Ele vai auxiliar a vida dela e da sua nora neste momento. O coração de Noemi começou a ser curado neste momento. E para nós entendermos muito bem aquilo que está passando neste capítulo aqui, havia um costume naquela época que era o seguinte: o parente mais próximo do marido falecido, o homem mais próximo do marido falecido, ele tinha o direito de resgatar a esposa do falecido, de tomar ela como esposa. Se ele não quisesse, se ele não tivesse condições ou não quisesse, o outro parente mais próximo, fora ele, o outro mais próximo, poderia tomar aquela mulher como esposa e assim sucessivamente. Por que isso funcionava? Porque naquela época, como eu disse algumas vezes nessa série de mensagens, vou dizer mais uma vez, a mulher ela precisava de uma cobertura de um homem, que seria uma proteção, que seria um sustento para ela, que seria uma maneira dela sobreviver melhor naquela sociedade. Então ela precisava de um homem sendo a sua cobertura. A Noemi, né, já vinha da história de Israel, ela sabia desse costume, ela sabendo disso, ela sabendo dessa situação, e agora ela descobrindo que Ruth foi parar nas plantações de Boaz, ela pensou e ela planejou algo. Aquela Noemi que estava reclamando, que estava chorando, que estava murmurando pelas coisas que aconteciam, agora ela muda a perspectiva, agora ela toma uma decisão diferente, ela toma uma decisão de melhorar. Olha o que ela faz, olha o planejamento que ela tem no versículo 1. Noemi, sua sogra de Ruth, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Olha só, agora eu tenho que pensar no seu futuro. Eu tenho que pensar em alguma coisa boa para você. Boaz,
aquele cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Essa noite ele estará limpando cevada na eira. Então, há uma oportunidade aí. Ele vai estar lá limpando na eira, na cevada na eira. Então, nós podemos agir de alguma forma nesse sentido. Qual que era o plano de Noemi? Agora esse plano aqui é da hora. Versículo 3. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está lá até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. E a Ruth respondeu: farei tudo o que está me dizendo. Então a estratégia de Noemi começa a ser bolada aqui, ela começa a ser planejada. Ela olha para Ruth, para sua nora, novinha, bonitinha, e fala assim: olha, é o seguinte, eu tenho um plano. E você é parte crucial desse plano. O que nós vamos fazer? Eu quero que você vá lá, pega o seu melhor vestido da Renner, da C&A que você comprou, vai lá, trabalha toda na maquiagem da Avon, passa aquele seu melhor perfume da Natura e vai lá onde ele está trabalhando. Ele vai passar a noite lá porque eu sei que o trabalho lá é pesado. Quando você estiver lá, não deixe ele te ver até que ele coma e beba. E depois que ele deitar, você vai lá nos pés dele, descubra os pés dele. Por que descobrir os pés dele? Eu vou te ensinar uma coisa muito teológica aqui, muito profunda, do porquê descobrir os pés daquele homem. Era para que ele sentisse frio e acordasse. Simplesmente isso. Então você vai lá, descobre os pés dele e deita nos pés dele. E depois, ô Noemi, o que eu faço depois? Não, depois deixa com ele, ele vai saber o que fazer. Não se preocupa, essa é a parte dele. Planejar, criar planos, criar projetos para o futuro. O John Piper, ele disse que essa estratégia do futuro, ter uma estratégia no futuro, é a esperança que nós temos no Senhor. Normalmente quem planeja, quem faz planos, quem projeta para a vida é alguém desanimado ou alguém animado? O que você acha? Normalmente quem planeja tem uma esperança e essa esperança vem no Senhor. E essa é a primeira lição que eu quero deixar para nós hoje. Qual é a decisão que nós podemos tomar em tempos difíceis? Planejar, projetar. Nós que estamos passando por um momento difícil, por um momento de crise, de dificuldade, de medo, de tormento, de tristeza, cada semana que passa são notícias piores. Cada momento que passa nós ficamos mais incertos daquilo que está acontecendo ou daquilo que vai acontecer. Nós olhamos para tudo que está acontecendo e por muitas vezes nós não sabemos como agir ou como será o amanhã. O que nós podemos fazer hoje então? Nós podemos enxergar uma luz em Deus, uma esperança. Nós podemos planejar, tomar a decisão de não deixar ser afetados pelo hoje, como se o hoje definisse quem nós seremos amanhã. Mas esse hoje pode mudar amanhã, e pode mudar depois de amanhã. A vida é totalmente incerta, mas o que nós podemos fazer é planejar. Nós podemos fazer algo possível a nós. E depois de planejar? E depois que eu planejo tudo, pastor, o que vai acontecer? Não sei. Isso não cabe a nós. Nós podemos realizar o que nós vamos fazendo, podemos trabalhar com aquilo que nós temos, podemos planejar para o futuro, mas a nossa parte não é descobrir o que vai acontecer amanhã, mas fazer o possível hoje. Eu pergunto para você, qual que é o seu plano de vida? Qual que é o seu objetivo de vida? Qual que é o seu projeto para que você possa sair dos tempos de crise? Para que você possa desviar deste momento de dificuldade? E, novamente, eu não falo somente das questões de saúde, das questões econômicas. Será que você está com algum problema em algum tipo de relacionamento? Será que você está com algum problema espiritual, alguma coisa relacionada a Deus, o seu relacionamento com Deus? Será que você está com algum problema financeiro? Algum problema emocional? Como que você faz? O que você faz? O que você planeja? O que você pensa? Qual é a maneira que você pensa que você pode sair disso? Para isso acontecer, você precisa tomar uma decisão de planejar. E essa lição de hoje é extremamente importante para mim.
Porque por muitas vezes nós vamos passando a nossa vida, e eu tenho essa tendência de ser o cara da procrastinação. De não, amanhã eu faço isso. Não, amanhã eu continuo. Não, amanhã eu vou fazer aquela coisa. Não, amanhã eu vou resolver isso. Não, amanhã eu converso. E aí vai empurrando com a barriga e vai, e não tem nenhum tipo de plano, e parece que os problemas vão amontoando, e as coisas vão ficando mais difíceis, e o relacionamento não resolve, e a vida com Deus não melhora. Por quê? Porque não tomamos um tempo para planejar. Qual que é o seu plano de vida, meu irmão, minha irmã? Ah, pastor, plano de vida para mim é morte. Planejar o quê? O negócio agora é desesperar, arrancar os cabelos, ficar igual o Senhor. Não, meu irmão, decida planejar. Colocar os pensamentos para trabalhar em relação àquilo que você pode fazer. Isso significa que tudo vai resolver? Não. Mas a sua parte você pode planejar com uma perspectiva de mudar. Sabe o que é mais legal, o mais interessante? É que nós podemos ver nesse texto que isso começa a acontecer com Noemi. A Noemi, que estava tão desanimada, que estava tão desamparada, que estava com um pensamento de a vida para mim acabou, mas agora os pensamentos dela mudaram. E ela consegue enxergar um futuro, uma esperança no futuro, e para isso ela tem um planejamento e uma estratégia. A coisa está difícil, mas o que eu posso fazer hoje para que amanhã esteja melhor? Se as coisas estão difíceis para você e para mim hoje, o que nós podemos fazer hoje para que as coisas estejam melhor amanhã? Mesmo que talvez hoje você fale assim, não tem esperança para mim, as coisas estão no último, chegaram no fim, eu não vejo uma luz do fim do túnel, mas assim como Noemi, que estava dessa mesma maneira, falando, olha, me chamem de Mara, me chamem de amarga, o Senhor me trouxe só coisa ruim, agora ela consegue enxergar a vida numa perspectiva diferente. E a Ruth fala assim, olha, eu vou fazer tudo aquilo que a senhora mandou. O plano aí, a estratégia das duas começa a funcionar, ela vai, ela deita lá nos pés de Boaz, Boaz acorda à noite, e aí no versículo 9 é o seguinte, ó, quem é você? Perguntou ele. Ela falou, eu sou a sua serva Ruth, estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Eu quero que você imagine essa cena, Boaz lá dormindo, ele acorda e fala, que isso aqui, gente? Tem uma mulher aqui no meu pé. E aí ele fala, quem é você? E ela fala, eu sou a sua serva. Ou seja, eu estou me entregando a você. Eu sou aquela que você pode tomar o controle, o comando. E ela fala uma coisa muito interessante aqui. Ela fala assim, estenda a sua capa sobre mim. Essa questão de estender a capa é um costume que até hoje tem em alguns países e algumas culturas árabes, que significa simplesmente pedir em casamento. Então ela estava literalmente pedindo aquele homem em casamento. Era algo que estava fora da estratégia, mas naquele momento ela sentiu que ela precisava fazer isso, que ela precisava falar dessa maneira, porque aquilo seria bom. Ela agiu. Engraçado, né? O pastor Justin falou sobre isso domingo, sobre agir da melhor forma possível, ter estratégia. E a lição de hoje é a mesma coisa. Eu não sabia que ele ia falar sobre aquilo, mas o Senhor sabe e Ele tem nos instruído para esse tipo de coisa. Então ela fala assim: olha, Boaz, estenda sua capa sobre mim. Quer casar comigo? Boaz olha e fala: eita, o que está acontecendo aqui, gente? Essa mulher aqui fazendo essa loucura. Sabe o que é o mais interessante? Você que já estudou o livro de Ruth sabe que o Boaz ele é um símbolo de Cristo. Ele é um símbolo do nosso Salvador, do nosso resgatador. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na última lição, na lição da semana que vem. Mas percebe que ela se entrega para ele, que ela se coloca à disposição dele, que ela toma a decisão de ter um compromisso real com ele. E nós, que somos servos do Senhor, em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas, em meio às nossas tormentas, nós precisamos tomar uma decisão. E a decisão de se entregar completamente nas mãos do nosso Senhor. De ter um compromisso real com Jesus em meio às dificuldades.
Sabe qual é uma das principais atitudes que o cristão pode tomar? Uma das principais decisões que o cristão pode tomar em tempos difíceis? Ir em direção ao Deus de Israel. Se entregar totalmente a Ele e falar com Ele. Falar com Deus. Orar. A oração é uma ótima ferramenta que nós temos. O nosso Senhor, Deus, é quem cuida de nós. Nós estamos vivendo num tempo hoje em que o cristão muitas vezes confia muito mais no dinheiro, confia muito mais na política, confia muito mais em qualquer outra coisa do que na oração. Ele não tem um tempo, ele não para orar. Para orar. Ele, por muitas vezes, tem tempo para fazer tantas coisas, tantas buscas na internet, tantas coisas que ele pensa em relação ao dinheiro. Ele tem tempo para discutir sobre a política, mas ele não tem tempo para o Senhor. Ele não tem tempo para as coisas de Deus. Ele não tem tempo para a oração. Ele não tem tempo para se entregar diante do Senhor e falar sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades e pedir o auxílio e pedir esse compromisso com Deus. Eu estava assistindo ontem um vídeo junto com a minha esposa sobre muito interessante, um debate entre duas pessoas, de alguém que é de direita no Brasil e alguém que é de esquerda no Brasil. E o debate é muito interessante porque os dois não eram bobos, né? Os dois tinham muito conhecimento na área que estavam falando, tanto político, quanto histórico, quanto filosófico. O debate era muito interessante. E eles ficaram lá debatendo um bom tempo, cada um jogando seus argumentos. Mas o que eu achei mais interessante é que no final de toda a conversa, sabe qual a conclusão que eles chegaram? Nenhuma. Cada um saiu com o seu pensamento, com as suas ideias e com a sua maneira de enxergar a política, foram embora e não alterou nada. Porque aquele tipo de debate, aquele tipo de embate que eles gastaram tempo, que eles estudaram, que eles planejaram, e talvez tentando modificar a cabeça do outro para que o outro pudesse pensar como ele, não mudou nada na vida deles. Mas um tempo produtivo, um tempo de qualidade, um tempo que pode alterar a nossa cabeça, a nossa mentalidade, um tempo que pode abrir brechas na nossa vida para que nós possamos enxergar a melhor forma de agir no meio das dificuldades. É um tempo de oração. Nós, por muitas vezes, buscamos segurança em tantas coisas, mesmo sabendo que quem pode nos resgatar, quem pode nos ajudar é somente Cristo. E mesmo assim nós continuamos batendo a cabeça. Quando você olha para o amanhã, meu irmão, minha irmã, o que você visualiza? Esperança ou desesperança? Se você visualiza desesperança, como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu tempo de oração? Não pense que o mundo amanhã vai virar um mar de rosas. Se nós tivermos esperança em Deus, vai tudo virar maravilha. Nós vamos conseguir passar o que for e vai estar tudo tranquilo. Não. Mas o Senhor vai nos ajudar. O Senhor vai nos dar a direção. Vai nos deixar não ficar tão desgastados, tão cansados, tão sobrecarregados diante de todas as coisas que nós temos que fazer no nosso dia a dia. A nossa função é buscar nele, esperar nele a resposta dele. E aí a resposta do Boaz é a seguinte, versículo 10. Ele fala assim: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Né? Além dele ser um homem aqui, né, que ele fala, você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ou dos mais ricos, ou dos mais pobres, né? Um homem talvez humilde, ou até com uma autoestima baixa, né, coitado. Talvez ele era um pouquinho mais velho, né, um homem, um senhor já. Mas eu quero dar uma ênfase na primeira coisa que ele falou aqui, ó. Ele fala, o Senhor abençoe minha filha, porque este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro. Ou seja, tudo aquilo que estava acontecendo com Ruth neste momento é parte de um processo. É um processo de boas tomadas de decisão. Não é uma decisão boa aqui, 3 erradas ali. Não, mas é tomar uma decisão boa hoje, tomar uma decisão boa amanhã, e continuar tomando boas decisões, e auxiliar pessoas,
e confiar nas pessoas que estão ao meu redor, e trabalhar, e orar, e continuar tomando boas decisões, porque essa sequência de boas decisões que vão nos levar para um caminho melhor. É uma constância de boas decisões. Aí o versículo 11 fala assim: agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Você percebe como Boaz percebe quem Ruth era? Ele olha para Ruth e ele fala assim: olha, tanto eu, né, quanto as pessoas que estão ao meu redor sabem quem você é. Pode contar comigo, porque eu sei quem você é. Eu sei quais são as atitudes que você toma. Boaz sabia muito bem quem Ruth era. Boaz sabia que Ruth tinha tomado boas decisões na sua caminhada. Sabia do caráter de Ruth. Sabia que ela era uma pessoa que trabalhava. Sabia que era uma pessoa que não abandonava a sua sogra. Agora imagina se o Boaz enxergasse a Ruth ali naquele momento e soubesse que ela era oportunista. Que ela estava ali buscando o dinheiro dele, as terras dele, sabia? Ou sabia que ela não se importava com a sogra dela, que era uma pessoa que menosprezava a sua família. Como que Boaz reagiria? Será que ele reagiria da mesma maneira? É claro que não. Então, para isso é necessário tomar uma sequência de atitudes. E você percebe que são atitudes que às vezes parece que estão desconexas. Parece que a atitude de ser bom com a família não tem nada a ver com o meu trabalho. Parece que a atitude de ser alguém trabalhador não tem muito a ver com a minha parte espiritual. Mas todas as atitudes estão totalmente conectadas, porque isso forma o nosso caráter, a nossa maneira de tomar decisões, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito natural. As coisas elas se unem. Se eu não confiar em Deus, não tem trabalho que adiante, não tem casamento que preste, não tem situação que mude, não tem nada, porque o mundo é cruel. Mas se eu confiar em Deus, ao mesmo tempo que eu tomo boas decisões, as coisas podem mudar. E o versículo 12 diz assim: é verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos se ele quiser resgatá-la. Muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear a ponto de alguém poder ser reconhecido. Boaz pensou: ninguém deve saber que essa mulher esteve aqui. Agora olha, pode ser que as coisas melhorem para você quando você planeja, quando você projeta o futuro, quando você ora. Pode ser que sim. Ou pode ser que não melhore agora. Porque o Boaz fala assim: olha, eu vou ajudar você, pode confiar em mim, eu estou com você, eu vou fazer tudo aquilo que você está falando, mas é o seguinte, tem um probleminha aí. Ou seja, pode ser que as coisas vão demorar um pouquinho, viu? Ou pode ser que as coisas não vão funcionar exatamente como você está pensando. Tem coisas que ainda precisam mudar. Pode ser que diante das decisões que nós teremos que tomar, as mudanças vão ser drásticas. E não pense que talvez se você tomar umas boas decisões, se você planejar, amanhã vai ser tudo mil maravilhas. Pastor, eu me tornei um funcionário melhor, meu patrão não viu, e aí? Pastor, eu me tornei uma esposa melhor e meu marido continua cavalo. Pastor, eu me tornei um cristão melhor, mas parece que Deus não olha para mim, não move uma palha para mim, as coisas não vão mudar, parece, mas não é assim que funciona. Nós sabemos que a vida, nós precisamos ser realistas, né? Como cristãos, muitas vezes os cristãos não são realistas. Eles jogam a fé de uma maneira como se a fé fosse algo que resolvesse todos os problemas. Mas precisamos ser realistas. Às vezes, a vida tem imprevistos. Às vezes não, muitas vezes, a vida tem imprevistos. E esses imprevistos podem mudar a nossa realidade. Versículo 15, deixa eu ir um pouquinho mais rápido agora. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela se perguntou: e aí, como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz tinha feito
E acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para a sua sogra de mãos vazias. Ou seja, aquelas medidas de cevada era como se fosse o dote. É como se ele estivesse dando um contrato ali. Olha, eu estou prometendo que eu vou casar com você. Leva isso aqui, tá? Porque eu vou prometer que eu vou cuidar de vocês, que eu vou estar com vocês, eu não vou abandonar. A minha palavra não foi em vão. Enquanto você espera, enquanto você toma suas boas decisões, eu cuido de você e eu prometo voltar. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou encorajando você, meu irmão, minha irmã, a fazer loucura não, viu? Não estou encorajando você, o pastor falou que eu vou entrar no financiamento lá e Deus está cuidando de mim, Deus vai voltar. O pastor falou que eu vou agora fazer aquele grande empréstimo e amanhã Deus proverá. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que quando você toma boas decisões, Deus vai cuidar de você. Nós precisamos, acima de tudo, ter a confiança em Deus. Ter a confiança de que Ele vai cuidar do nosso amanhã. A Bíblia fala sobre isso muitas e muitas vezes. Um exemplo que ficou na minha cabeça durante todos esses dias foi sobre a história do Gideão. Você conhece a história do Gideão, que provavelmente estava acontecendo ali na mesma época, mais ou menos? Gideão, quando Deus chega e chama o Gideão para a batalha, Gideão olha para a situação e fala assim: será que é o Senhor que está falando mesmo? Então, Senhor, molha aqui o orvalho, né? Cai na terra e molha tudo em volta aqui, mas não molha esse algodãozinho aqui não. E aí acontece, ele fala: não sei se é o Senhor mesmo não. Faz ao contrário agora. E aí, não molha nada, molha só o algodãozinho aqui. Aí molhou só o algodãozinho. Eu falei: ixi, agora é o Senhor mesmo, hein? Aí fala assim: olha, vamos batalhar agora, os inimigos estão chegando, né? Deus chamou Gideão para ser chefe do exército, e aí Deus olha para o exército de Gideão e fala assim: Gideão, é o seguinte, Gideão, tem muita gente aí, muitos homens. O Gideão olha e fala assim: graças a Deus, Senhor, graças a Deus que tem muitos homens, porque lá é 100 mil, né? A gente aqui com 30 mil, ainda dá para lutar. Aí Deus fala assim: não, mas tem muita gente. E aí Deus fala: vamos tirar um pouquinho essa gente aí. Fala pro pessoal aqui que tá com medo, vai embora. E aí metade vai embora. Deus olha para a situação e fala: Gideão, ainda tem muita gente, vamos fazer um teste aí. Gideão fala: não é possível. E aí Deus faz o teste lá e sobram 300 homens contra 100 mil. Coisa maravilhosa. Aí eu quero que vocês coloquem na pele de Gideão neste momento e falem assim: ixi, você vai para a batalha? Tá confiante para ir na batalha? Olha só, agora 300 homens contra 100 mil. Nós vamos ganhar. Eu acho que não. Eu acho que o Gideão devia estar daquele jeito, tremendo o joelho. Rapaz, nós vamos morrer tudo hoje. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a nossa situação talvez é 300 contra 100 mil. Talvez a realidade que nós enxergamos hoje no mundo aí fora, sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre a crise política, sobre a crise econômica, sobre o desespero, sobre as mortes, sobre os amigos indo embora, sobre os familiares indo embora, sobre os hospitais cheios, sobre perder emprego, sobre não conseguir comprar comida, sobre não conseguir ajudar as pessoas, sobre ter dificuldades em lidar no lar com as pessoas e não ter educação para as crianças. Todas essas coisas que nos interferem no nosso dia a dia. É 300 contra 100 mil. Somos os 300, olhando para essa batalha e falando assim: não vai dar. Mas quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos à disposição de Deus, quando nós nos entregamos diante do Senhor, nós oramos, nós planejamos o futuro, nós sabemos que Ele está cuidando de nós. Com certeza, a Ruth, quando ela foi lá, ela estava com medo. Dá medo? Dá medo. Dá medo de viver? Dá medo de viver nesses dias. Dá medo do amanhã. Planejar as coisas com Deus? Dá medo. Você acha que Ruth foi tranquila lá? Ela deitou à noite, confiante, falou: ixi, agora esse homem aqui tá no papo. Ou será que ela pensou assim: e se ele levantar aqui e falar assim: ô, você tá abusada, hein? Sai daqui. Não quero mais ver sua cara. Será que ela estava com medo? Estava com medo.
mas vamos planejar e vamos confiar no nosso Senhor, através da oração. E é isso que eu quero fazer agora. Eu quero orar com você, mais uma vez, encerrando o nosso estudo de hoje. E a semana que vem a gente encerra essa série para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá a capacidade intelectual para planejar o amanhã. Obrigado porque em meio à ansiedade, de nós não sabermos o que vai acontecer, em meio a todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que nos assustam, nós podemos, sim, Pai, parar um tempo para planejar, criar estratégias e ter a esperança, Pai, de um futuro diferente, de um futuro melhor, simplesmente porque nós confiamos em Ti. Nós confiamos que o Senhor está cuidando de nós. Nós confiamos que nós podemos entregar a nossa vida ao Senhor e que nós estaremos num lugar seguro junto contigo, Deus. Por isso, o que eu peço, Pai, é que as pessoas que estão ouvindo essa mensagem estejam conectadas a Ti, estejam confiantes em Ti, estejam se entregando ao Senhor, estejam próximas do Senhor, ao mesmo tempo que o Senhor esteja próxima de cada uma delas, inclusive de mim. Obrigado, Pai, pela Sua palavra e nos ajuda, Pai, a ter a esperança e confiar que é o Senhor quem está à frente de tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem. E semana que vem nós nos encontramos mais uma vez. Até mais.